Pronto. Bom dia a todos e todas. Novamente, né, eu recebi o convite para ministrar mais uma palestra e participar e contribuir com vocês do primeiro ciclo de atualizações em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Então, em nome da professora Vanessa e do Edson, faço agradecimento a todo o grupo de pesquisa e dessa vez eu retorno para conversarmos sobre um outro assunto. Inicialmente, eu até tinha pensado em contribuir, conversando mais sobre tecnologia do pescado, mas tem um outro tema que gostaria de fazer uma provocação entre os profissionais da nutrição, para que a gente possa, dessa forma, contribuir mais ainda com o assunto. Por isso, hoje nós vamos conversar sobre a relação entre a nutrição humana e a nutrição animal e sua importância para nós, da ciência e tecnologia de alimentos. Meu nome é Fabrícia, sou zootecnista, professora da Universidade Federal do Oeste do Pará e coordenadora do Laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem Animal. Nós temos um perfil no Instagram que é lab.tpoa. Estão todos convidados a participar e, com isso, seguir os nossos trabalhos de extensão e pesquisa. Mas antes da gente começar mesmo o assunto, né, o que chama atenção, não sei se vocês repararam, é que o tema é relação entre nutrição humana e nutrição animal. Aí eu até coloquei esse primeiro slide, a gente é tudo animal, né? Se a gente for parar para pensar, o humano é animal também. E aí eu até coloquei aqui a fotinho de um mocinho e também de algumas vacas aqui para fazer essa provocação. O tema foi dessa forma mesmo pensado para chamar a atenção de todos nós, que nós todos somos animais. Então, os nutricionistas como um todo, independente de atuar na produção animal ou atuar com humanos, estão atuando na mesma área de nutrição. Mas claro que a gente apresenta especificidades, a nossa nutrição em relação aos outros animais de produção. E é isso que vai diferenciar as nossas atuações dentro das nossas divisões, né, das nossas carreiras. Mas o que a gente tem em comum, nós humanos, com os animais de produção, é que você é aquilo que você come. Essa frase provavelmente vocês já devem ter ouvido, é uma frase que a gente fala com muita frequência, né, sobre isso, até como uma forma de incentivar o consumo de uma dieta saudável, com alimentos nutritivos, e isso é um tema que a gente também usa recorrente na nutrição animal. Essa foto aqui, né, eu coloquei da minha sobrinha comendo carne suína, como forma também de divulgar e incentivar o consumo de carne suína, e para chamar atenção para essa frase: você é aquilo que você come. E isso seria a síntese do nosso tema. Se a gente pudesse escolher uma única frase para delimitar o nosso assunto, seria essa. E vocês podem responder muito mais até do que eu, porque sendo zootecnista, eu trabalho também com nutrição, mas eu não sou especificamente nutricionista, a minha formação, né? Eu utilizo a nutrição como parte do meu conhecimento. E destaco então essa frase: você é aquilo que você come, para a gente pensar então, da mesma forma que nós selecionamos os nossos alimentos, a nossa dieta, a importância da seleção da dieta animal para significar posteriormente a marca nutritiva que esses alimentos de origem animal vão proporcionar para nós consumidores. E aí já destaco a nossa importância de atuação do trabalho conjunto entre os profissionais da produção animal, no qual eu me encaixo, mas junto comigo, outros profissionais também atuam na produção animal, além dos zootecnistas, os médicos veterinários, os agrônomos, biólogos, engenheiros de pesca, engenheiros de aquicultura, dentre outros profissionais. E a importância da gente trabalhar em conjunto com os profissionais da saúde humana, como no caso dos nutricionistas, dos engenheiros de alimentos, os médicos, os enfermeiros, dentre outros profissionais. Então, na verdade, quando a gente pensa na cadeia produtiva de alimentos de origem animal, muito importante que a gente não faça essa segregação, porque ainda há
uma setorização do que é o alimento depois, né, do abate, já depois do seu processamento, e o que é a cadeia produtiva. E a gente não deve fazer essa segregação. É importante que as nossas atividades sejam complementares. Então, eu chamo atenção para o tema da relação da nutrição humana e nutrição animal, para, na verdade, dizer que é uma única coisa só. Todo mundo no mesmo pacote. Quem atua na nutrição humana e vai proporcionar aos seus consumidores alimentos de origem animal, é muito importante que você tenha um conhecimento, não com domínio total da produção animal, mas que tenha um conhecimento do quanto é impactante as atividades que vêm antes do produto a chegar até o consumidor. É isso que eu quero chamar a atenção hoje da nossa conversa. E reforço mais ainda essa nossa conversa em não segmentar a atuação do profissional da atualidade. E aí eu até coloquei essa fotinho aqui, né, de que tem uma impressão por parte dos profissionais que nós estamos compartimentalizados. Aí eu coloquei aqui estantes com caixas, né? Para pensar que nós não somos assim. A nossa atuação profissional não são pacotes. A gente não pode ser colocado para desenvolver. Não devemos, os profissionais da atualidade não devem estar amarrados a apenas executar uma única atividade, porque isso é muito limitado. E eu até chamo a atenção de todos nós, e não na produção animal ocorre muito da gente ter uma rivalidade entre os profissionais, o que a gente tem que acabar com isso, porque cada profissional que atua na cadeia produtiva tem um papel essencial e complementar. Então, o zootecnista ele é muito importante em um papel primordial na produção animal, assim como o médico veterinário, assim como os biólogos, assim como os engenheiros que atuam na nossa cadeia produtiva. E assim deve ser também depois na área da saúde humana. Então, o profissional médico é muito importante, assim como o enfermeiro, assim como o nutricionista, assim como o fisioterapeuta, o biomédico, são profissões complementares e muitas das vezes nossas áreas do conhecimento, elas se sobrepõem. Mas isso não significa que a gente deve rivalizar. Pelo contrário, a gente deve abrir nossa mente, sair dessas caixinhas divididas na estante e começar a atuar todos em conjunto para o crescimento do nosso setor produtivo. E eu falo isso pensando no setor produtivo dos alimentos de origem animal como um todo, incluindo depois vocês que atuam na parte de saúde humana. Por isso que eu coloquei essa imagem, para significar para nós que os profissionais atuais, eles não atuam segregadamente. Pelo contrário, se a gente for lá trabalhar só para executar uma mesma atividade todos os dias, na verdade você é um recurso humano que está sendo subutilizado. Por isso que eu chamo a atenção desse tema. Espero que assim essa nossa conversa seja realmente uma provocação, para que a partir de agora todos nós começamos a atuar mais em conjunto e complementar nossas ações. Isso vai significar, sim, que muitas das vezes as nossas atuações vão sobrepor, mas o profissional de excelência não tem que se preocupar. Sua formação foi muito boa, ele tem uma mente aberta, ele consegue agregar. Se ele ocupar um cargo de liderança, ele vai conseguir desenvolver todas essas atividades e extrair o melhor de cada um da sua equipe. Por isso que a gente não deve se preocupar com essa rivalidade. E aí, chamando a atenção para esse tema, a gente já então inclui tudo no mesmo pacote. Apesar da nutrição humana, a gente ter outras cadeiras, a gente ao mesmo tempo se complementa com a nutrição animal. E eu falo isso, meninos, com propriedade. Durante o ensino médio, eu estudei num colégio técnico de nutrição e foi por meio desse colégio técnico de nutrição que eu tive conhecimento da zootecnia, porque era um zootecnista que falava a respeito da parte de qualidade de carne.
e conhecendo por meio do zootecnista a qualidade de carne, é que eu me interessei pela zootecnia. Então, desde o ensino médio, eu queria trabalhar nessa parte de qualidade e eu me sinto bastante satisfeita de, depois de toda a minha trajetória da graduação, do mestrado, do doutorado, poder agora dizer para vocês que eu coordeno um laboratório de tecnologia de produtos de origem animal e eu posso fazer pesquisas na parte de qualidade. Então, é uma realização pessoal, um sonho que começou vindo da parte da nutrição humana e depois eu realmente me identifiquei e me encontrei na nutrição animal. Tá bem? Então, não é segregado a nossa atuação, são complementares. Isso não quer dizer que vocês vão poder, né, claro, atender a um atendimento especializado para uma determinada produção, por exemplo, para uns pets, assim como não quer dizer que a gente vai atuar diretamente com os humanos. Não quero de forma alguma dizer isso. Nós temos muito claro onde é que o nosso conselho define a nossa atuação. Quero mais chamar atenção para que a gente não se preocupe em termos as nossas áreas sobrepostas em alguns momentos, porque a gente vai saber atuar cada um complementarmente e quem vai ganhar é o nosso setor. Dito isso, quando a gente fala de alimentos de origem animal, tenho certeza que para vocês vêm vários alimentos. Espero que, como para mim, sejam todos muito saborosos. A lembrança de quando a gente fala de alimentos de origem animal, para mim, sempre boas fontes de alimentos de origem animal. Então, eu coloquei algumas fotinhos aqui para exemplificar. Então, dando exemplos de alimentos de origem animal, coloquei a carne aqui. Esse aqui é um corte de carne bovina, mas também incluímos, né, todos os produtos cárneos que a gente tem. Então, pensa aí num presunto de carne suína, pensa na carne suína, no frango, pensa no pescado, pensa em outros produtos cárneos. Então, aqui, né, como exemplos de alimentos de origem animal. Pensem também no leite e em todos os derivados lácteos que eu adoro. Eu atuo na área de tecnologia do pescado, mas atuo também bastante na parte de tecnologia do leite, porque eu gosto, eu sou uma consumidora de todos os produtos lácteos. E aí, quando a gente fala de leite, para vocês já abrirem a mente, não pensar só em leite de vaca, tá bem? A gente tem aí excelentes fontes de leites de outras mamíferas, como, por exemplo, leite de búfala, que eu sou super fã, leite de cabra, que foi o primeiro leite que eu trabalhei na primeira iniciação científica, dentre outros leites de outras mamíferas aí para vocês se basearem e também virarem consumidores. Também lembramos, quando a gente fala de alimentos de origem animal, de ovos, né? Então, aí, esse aqui é ovo de galinha, mas pode pensar também em ovo de codorna e também tem outros nichos, né, de outros ovos que também são mais nicho de mercado. E também aqui eu coloquei uma foto só para exemplificar do mel, né? Esse aqui é o mel de apis, mas também temos os méis de meliponas, que é bastante famoso aqui na região da Amazônia, e no Nordeste também é bastante famoso, com várias espécies aí produzindo mel. Então, citei aqui, coloquei algumas fotos de vários alimentos de origem animal, para que a gente possa se familiarizar mais ainda, e tenho certeza que muitos de vocês são consumidores. Então, todos esses alimentos que citamos no slide anterior são fontes de vários nutrientes. Vou citar alguns aqui para vocês, para que a gente possa conversar mais em termos nutricionais, em relação a fatores nutricionais desses alimentos de origem animal. Como, por exemplo, a exceção do slide anterior, que mostram lá aquelas imagens do mel, todos aqueles alimentos que estão no slide anterior, que a gente conversou, são fonte de proteína. O mel tem uma quantidade pequena, né, de proteína, mas ele tem pouca quantidade. Então, a gente não considera muito como fonte. Ele tem proteína, mas em pouca quantidade. E todos esses alimentos de origem animal, que nós mostramos lá no slide anterior, eles são fonte de proteína de alto valor biológico. Isso significa para nós que a qualidade nutricional dessa proteína é excelente.
sendo fonte de todos os aminoácidos essenciais para nós humanos. Isso é muito importante a gente conversar e ressaltar desde já sobre proteína, né? É, não tenho nada contra as pessoas que têm dietas vegetarianas e veganas, mas é muito importante a gente dizer, né, já esclarecer e destacar a importância dos alimentos de origem animal quanto à qualidade proteica. Os alimentos de origem vegetal contêm proteína também, mas muitos deles não com o alto valor biológico que tem as proteínas de origem animal, porque eles não vão apresentar em quantidade balanceada todos os aminoácidos essenciais e muitas vezes apresentam deficiência de um ou outro aminoácido essencial. E aí o papel do nutricionista humano, o que, que é? Para quem tem uma dieta vegetariana e vegana, fazer o balanceamento para essas pessoas que buscam essas dietas sem produtos de origem animal, complementando por meio gaguejei, colocando em balanceamento essas fontes de origem vegetal, de modo que atenda às exigências dos aminoácidos essenciais. E com isso, no caso dos alimentos de origem animal, para as pessoas que têm uma dieta sem limitação, a gente não tem esse problema, porque colocando uma fonte proteica de origem animal, a gente sabe que tem um alto valor biológico por conter já todos os aminoácidos essenciais, tá bem? Já para ficar esclarecido aí, lembrando que não estou fazendo aqui nenhum, lógico que eu puxo a sardinha para a nossa área, mas que a gente respeita todo mundo que busca um novo perfil de dieta com limitações em relação às fontes. Aí, a próxima biomolécula, né, os alimentos de origem animal também são fonte de carboidratos, principalmente os energéticos, a exemplo do leite e do mel, no slide anterior. E, no caso, os alimentos de origem animal são pouco exemplificados como fontes de carboidratos estruturais, como, por exemplo, as fibras, né? Não são fonte de fibra, mas são fontes energéticas dos carboidratos que vão fornecer energia para nós. Outra biomolécula que os alimentos de origem animal são fontes nutricionais são os lipídios, gordura, né, que a gente tem na nossa dieta. Isso inclui sendo fonte de lipídios com perfil de ácidos graxos muito desejável para a nossa saúde, incluindo ácidos graxos insaturados e os poliinsaturados, que a gente busca tanto o equilíbrio em relação ao consumo dos ácidos graxos saturados. Além das biomoléculas, os alimentos de origem animal também são fontes de vitaminas. Aí eu ressalto aqui, né, faço um parênteses da nossa conversa aqui sobre fontes nutricionais, que eu estou fazendo um panorama como um todo, mas nem todos, né, os alimentos são fonte na mesma proporção. Isso é só para ficar claro que eu só estou fazendo um panorama aqui generalizado, mas que cada um daqueles alimentos que eu exemplifiquei, eles vão ter uma proporção diferente, como no caso das vitaminas e dos minerais. Então, alguns daqueles alimentos vão ser mais fonte de vitaminas que outros, incluindo vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, como, por exemplo, as vitaminas A, D, E. O leite é um excelente exemplo, né, de fonte. Inclusive, leite de búfala é fonte de vitamina A mesmo, não é fonte do precursor. Então, só dando um exemplo, dentre outras vitaminas que a gente fala como um todo aqui. Os alimentos de origem animal também são fonte de minerais. Aí eu citei só 2 aqui, né? Mas são fonte de vários macro e micronutrientes. E em relação a minerais, como por exemplo cálcio e ferro, os alimentos de origem animal são fonte desses elementos químicos na sua forma mais altamente biodisponível. Porque o que é importante a gente ressaltar aqui? Muitas das vezes, um determinado alimento
contém aquele nutriente. Dando exemplo aqui dos minerais, contém aquele mineral. No entanto, a sua forma em que esse mineral se apresenta é uma forma que não está altamente biodisponível para as funções dentro do organismo. Então, dessa forma, quanto mais biodisponível tiver aquele nutriente, melhor ele vai ser para a atuação nas funções vitais. Por isso que o cálcio e o ferro são exemplos. Nas fontes de origem animal, eles estão altamente disponíveis. Isso significa que a quantidade ela é alta, assim como a qualidade que ela vai ser aproveitada. Em resumo é isso, né? Mas a aula de biodisponibilidade dá mais de hora para a gente conversar. E então, só fazendo esse panorama, né, em relação à fonte de nutrientes, essa composição nutricional, como eu falei anteriormente, ela é variável de cada alimento de origem animal para cada alimento. Então, não é igual no leite, como é na carne, como é no mel. E, além disso, dentro do mesmo alimento, vários fatores vão influenciar a composição nutricional. Fazendo um panorama assim generalizado também, e aí cada alimento de origem animal tem suas especificidades, são vários os fatores que influenciam, por isso que eu até coloquei aqui etc, né? Mas dentre esses fatores, genética é um fator que influencia essa composição nutricional do alimento de origem animal. Fatores ambientais também influenciam muito a composição nutricional. Manejo também influencia muito. E aí eu coloquei etc aqui, porque eu vou até dar exemplos. Fisiologia animal também influencia bastante. E dentro da fisiologia, opa, peraí, errei aqui, meninos. Só um minuto que está voltando. Dentro da fisiologia, desculpem, a nutrição é um dos fatores que mais influencia na composição nutricional. E aí, quando a gente fala, né, sobre fatores que influenciam a composição nutricional, é uma aula que a gente dá dentro de cada produção animal. Então, por exemplo, eu ministro psicultura, então é uma aula que eu falo só sobre nutrição. Então, eu vou citar alguns aspectos relacionados à nutrição que influencia a composição nutricional, dando exemplo de trabalhos, para a gente poder conversar mais um pouquinho, e também não é numa forma de aula, né? É realmente uma provocação que a gente vai fazer hoje aqui. Então, os fatores nutricionais, eles vão interferir, né, na composição nutricional desses alimentos, pensando muito naquela frase que eu falei para vocês que sintetiza a nossa conversa. Você é o que você come. Em outras palavras, significa que a nutrição e alimentação animal vai influenciar diretamente na composição fisicoquímica desse alimento de origem animal. E só fazendo um resumo, mas e também generalizando aqui, mas existem várias especificidades das biomoléculas, lipídios é a mais influenciada pela nutrição. E é a partir daí que a gente vai conversar um pouquinho e, ao mesmo tempo, apresentar para vocês um pouco mais da nossa área de atuação na produção animal, para que vocês conhecendo nos ajudem mais ainda a atuar e assim divulgar mais ainda os produtos de origem animal. Então, a respeito dos trabalhos, vou começar falando aqui de um trabalho sobre leite de cabra. Esse trabalho aqui, ele é de Jesus da Silva e colaboradores, e ele trata sobre o perfil de ácidos graxos e frações proteicas do leite de cabra. Ele está disponível online. Eu busquei apresentar aqui alguns trabalhos que sejam de fácil acesso, para que a nossa comunicação científica seja bastante simplificada, mas para a gente chamar a atenção mesmo. Nesse trabalho aqui, que aborda pelo próprio título, né, o perfil dos ácidos graxos, ou seja, da fração lipídica e também da fração proteica do leite de cabra,
depois vocês acessem para ler esse trabalho de revisão. Uma frase que eu destaco desse trabalho é que, no trabalho, Jesus Silva e colaboradores afirmam que a nutrição e a alimentação animal é o fator preponderante na composição do leite, e principalmente influenciando tanto a quantidade como a qualidade dos lipídios. Isso significa que o quanto o animal consumir de alimentos em termos de quantidade de gordura, né, de lipídios, e como for o perfil desse lipídio que ele está comendo, consumindo em relação ao perfil de ácidos graxos, vai interferir diretamente na composição do leite da cabra produzido. É um exemplo de ruminante, mas todos os outros ruminantes apresentam trabalhos considerando a mesma afirmativa. Então, o que o animal consumir em termos de lipídios, vai resultar na quantidade e na qualidade dos lipídios do leite da cabra, a exemplo, para que vocês já fiquem com essa afirmação na cabecinha de vocês. Agora, um outro trabalho também com leite, mas com leite de búfalas. Esse trabalho aqui é de Albuquerque, colaboradores também para Adolfo Lutz, e eles avaliaram o índice de qualidade nutricional também da fração de lipídios do leite de búfala, de uma raça em específico, que é a Murra, produzida em diferentes fases de lactação. Nesse trabalho aqui, então, eles avaliaram a qualidade do leite em termos de composição físico-química, comparando as fases de lactação das búfalas. O que, além de dizer o quanto a nutrição é importante e vai interferir na qualidade desse leite, eles estão também afirmando nesse trabalho que a fase da lactação, ou seja, a fisiologia da búfala, interfere na qualidade do leite. Como eu disse anteriormente, né, que dos fatores lá nutricionais, fisiologia faz parte, e aí depois daria uma aula para a gente conversar sobre o assunto. E aí, nesse trabalho aqui, que eu gosto bastante, esse trabalho nós já citamos em alguns trabalhos que nós também trabalhamos com leite de búfala, o que eles afirmam, né? Que além da espécie forrageira, ou seja, qual é o tipo de alimento que as búfalas receberam, a forma como esse alimento que as búfalas receberam também vai interferir diretamente na qualidade dos lipídios do leite depois. Então, além do tipo de alimento, como esse alimento está processado, se é fresco ou conservado, e ainda dentro desse alimento ser conservado, se ele está na forma de feno ou ensilado, ou seja, com um tipo de processamento em específico, vai influenciar na fração lipídica do leite de búfalas. Ou seja, assim como que nós somos aquilo que comemos, os animais também são aquilo que eles comem, e não só o tipo de alimento, mas também a forma que aquele alimento que o animal está recebendo também vai influenciar na composição desse leite, especificamente falando da fração de lipídios do perfil de ácidos graxos desse leite, tá bem? Aí, saindo do leite, para a gente continuar ressaltando a importância da nutrição nas características dos alimentos de origem animal, esse trabalho aqui é um trabalho de Góes e colaboradores que aborda a composição do mel de Apis mellifera, que são as abelhas africanizadas, e nesse trabalho é um trabalho de revisão que fala sobre os requisitos de qualidade que são considerados na composição do mel dessas abelhas. E eles afirmam que o mel possui diferentes propriedades físicas e químicas, por ser produzido a partir do néctar das flores. E por isso, a sua produção vai depender da abundância e da qualidade das flores existentes e que esses animais vão consumir, receber. Ou seja, a gente deu o exemplo ali, né, das ruminantes,
que influencia diretamente na qualidade do leite, e aqui apresentando outro animal, né? No caso das abelhas, nós também destacamos que o que vai ter de nutriente que vai servir de matéria-prima para a produção do mel também vai influenciar nas características. E esse trabalho aqui, ele é mas todos os trabalhos que relacionam florada, né, qualidade da florada em relação à qualidade do mel, afirmou a mesma coisa, que o mel ele é altamente influenciado pelo tipo de planta que vai ter disponível para a atuação das abelhas para a produção do mel. E olha só que interessante, não sei se é conhecimento de todos, né, mas as abelhas, elas também recebem uma dieta. Em determinadas épocas, na natureza, não vão apresentar quantidades de flores suficientes para as abelhas. E para que a colmeia a gente não perca e esses animais, né, essas abelhas se mantenham vivas e em condições sanitárias ideais para a manutenção delas, nós podemos fornecer alimentos. E esse fornecimento desses alimentos influenciam também na qualidade do mel, tá bem? Então, só dando mais um exemplo aqui do que os animais vão consumir, vão refletir no produto final. Aí agora, falando sobre a parte de carne, eu optei aqui em não pegar um trabalho sobre carne bovina, para a gente sair um pouquinho dos trabalhos só padrões e para a gente apresentar para vocês outros produtos de origem animal que nós atuamos. E a exemplo desse trabalho aqui, de Leão e colaboradores, para a Revista Brasileira de Zootecnia, esse trabalho, eles avaliaram as características nutricionais de carne de cordeiro, terminado com dietas que vão diferenciar tanto no alimento volumoso quanto no alimento concentrado desses cordeiros. E aí, esse trabalho, dentre os resultados, né, eles conseguiram de resultado que dietas que contenham mais quantidade de cana-de-açúcar ou maior quantidade de volumoso vão promover uma menor deposição de gordura na carne de cordeiro. E além disso, o tipo de volumoso que foi alimentado esses cordeiros vai influenciar, vai ter maior influência no perfil de ácidos graxos desses cordeiros. Ou seja, para a gente se atentar, né? Além da quantidade que vai estar influenciando, a qualidade também é influenciada. São os dois fatores que vão ser influenciados em relação a lipídios. Quantidade é modificada em relação à dieta, então a carne ser mais gordurosa, a carne ser menos gordurosa, assim como a qualidade, ou seja, o perfil de ácidos graxos que vai apresentar essa quantidade de gordura da carne. Muito interessante esse trabalho também, tá? Com acesso disponível na internet. E aí, em relação a aqui apresentando um outro trabalho também, agora em relação a aves, para que a gente tenha uma diversidade aqui de informação, né? Esse trabalho aqui, ele é de Nunes Júnior e colaboradores para a Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal. Nesse trabalho aqui, as aves, elas receberam dietas isonutritivas, significa que a quantidade de nutrientes foi balanceada de modo que seja isonômico, e com isso o desempenho zootécnico não diferiu entre os tratamentos, ou seja, valores, né, de produção, como por exemplo ganho de peso, quantidade de ovos, não diferiu entre os tratamentos. Mas nesse trabalho aqui, desculpa, eu nem expliquei direito esse trabalho, as aves poedeiras, elas foram alimentadas com dietas que continham ou milho ou sorgo, e, além disso, foram testados pigmentantes naturais nessa dieta, que era urucum e cenoura. Isso porque a coloração da gema do ovo é um dos fatores de aceitação do consumidor em relação a ovos. E aí existe uma escala de coloração
e uma preferência pelos consumidores. E para isso, a produção animal, a avicultura, faz uso de pigmentantes. E o ideal é que se faça o uso de pigmentantes naturais. Isso vai proporcionar um alimento sem a utilização de aditivos. E essa é a ideia desse trabalho, essa é a hipótese desse trabalho. Testando, então, urucum e cenoura como pigmentantes para a coloração da gema e, além disso, também fontes diferentes de matéria-prima da dieta, milho e sorgo. Esse, em resumo, era isso o trabalho. E aí vocês notem que nesse trabalho, além de ressaltar, né, estudar a qualidade nutricional, um outro fator também está relacionado a características organolépticas de aceitação do consumidor, como no caso a coloração. Então aí voltando, né, agora que eu expliquei melhor esse trabalho, as dietas foram isonutritivas, ou seja, houve um balanceamento de nutrientes, de modo que, mesmo mudando o ingrediente, milho ou sorgo, e colocando urucum ou cenoura, que a quantidade de nutrientes das dietas fosse o mesmo, para que não seja um fator que influenciasse nos resultados. E aí, então, de fato, não influenciou, o desempenho dessas aves foi considerado estatisticamente sem diferença. Mas o sorgo, a fonte, né, do ingrediente sorgo, proporcionou um efeito produtivo superior ao milho em relação à qualidade do ovo, melhorando tanto características externas, como por exemplo casca do ovo, como características internas. Ou seja, o sorgo, como ingrediente, apresentou resultados melhores do que o milho. Então, a fonte de nutriente influencia, mesmo recebendo a mesma quantidade de nutriente. Mas, em relação aos pigmentantes, não houve diferença entre o tratamento do sorgo e do milho. No caso do milho, apresentou uma grande quantidade de mais pigmentação no tratamento com urucum, mas não teve diferença comparando com sorgo e com milho, tá bom? Acho que consegui explicar. Aí, só ressaltando aqui o que eu tinha dito, né? Nesse trabalho aqui, acho que não ficou muito claro como eu tinha explicado, depois vocês acessem, caso vocês tenham interesse. As dietas que tiveram urucum do milho apresentou maiores pigmentações de gema, quando a gente compara o milho com a cenoura e o milho com o urucum. O milho com o urucum apresentou resultados melhores. Isso significa que o conjunto também da utilização desse aditivo natural com essa fonte de nutrientes apresentou diferença de pigmentação, mas não teve resultados semelhantes quando se comparou o sorgo com o urucum e o sorgo com a cenoura. Ou seja, nesse trabalho aqui, mesmo que não tenha tido diferenças entre o milho e o sorgo em relação à pigmentação, é importante ressaltar que a dieta influencia sim nas características organolépticas, como a gente pôde observar nos resultados do urucum com o milho. Então, essa é mais uma informação adicional. Além da dieta influenciar na composição dos alimentos, como ressaltei apresentando os trabalhos aqui em relação a principalmente lipídios, também vai influenciar em outras características desejáveis para o consumidor. E aí, meninos, eu até ressalto aqui, apresentando para vocês parte do trabalho que nós desenvolvemos no mestrado. Essa tabela aqui é da minha dissertação de mestrado. Então, o que, que ela sinaliza, né? Essa primeira parte aqui da tabela vão apresentar parâmetros de desempenho zootécnico de tilápias que receberam 3 dietas. Então, nós estudamos, comparamos 3 dietas. A primeira aqui com a sigla CO significa sem suplementação de vitamina E. A segunda, que está escrito AC, significa que essas tilápias receberam suplementação de vitamina E na forma de acetato de alfa-tocoferil.
E na forma que está escrito com a sigla TO, as tilápias receberam a suplementação de vitamina E na forma de alfa-tocoferol, que é a forma mais usual de utilização de vitamina E nas dietas. Qual foi o objetivo do nosso trabalho ao comparar fontes diferentes de vitamina E em relação a uma dieta sem vitamina E? A vitamina E tem várias funções e uma das funções da vitamina E é seu papel como antioxidante. E o nosso trabalho foi estudar a influência da dieta contendo vitamina E nos parâmetros de qualidade do filé de tilápia. A gente queria analisar se interferia na composição química e também como meio de preservação da oxidação lipídica, ou seja, se o peixe, a tilápia, consumindo vitamina E, se preservaria, se teria uma atividade antioxidante maior depois que o filé já estivesse formado. Em resumo, foi isso que nós estudamos. E aí a gente obteve resultados muito bons e muito interessantes para nós da produção e para nós da ciência e tecnologia de alimentos. Um monte de númerozinho, né? Mas a gente só vai destacar aqui em termos do perfil de lipídios, como eu disse anteriormente, que é a biomolécula mais influenciada pela nutrição. Então, teve diferença entre os tratamentos que receberam a vitamina E, tanto na forma de acetato de alfa-tocoferil, como na forma de alfa-tocoferol, em relação às tilápias que não comeram aliás, comeram dietas que não continham vitamina E. Aí, além disso, a gente testou também métodos de abate, ou seja, manejo, para ver se influenciava o método de abate na composição química e na atividade antioxidante também. E nós obtivemos resultados muito bons também, sinalizando que é influenciado sim. Então, a letrinha S significam as tilápias que foram abatidas por meio de sangria, ou seja, foi feito um corte nas brânquias e depois, posteriormente, né, elas foram para que elas fossem anestesiadas e depois abatidas, e o I eram as tilápias que foram anestesiadas em imersão no gelo e depois sacrificadas. E os nossos resultados demonstraram que em todos os tratamentos foi influenciado tanto o método de abate como em termos da composição lipídica. Aí eu chamo a atenção aqui para a gente não pensar, né, que no caso aqui do AC, a dieta que continha a vitamina E e o TO, eles apresentaram teores maiores de lipídios. Isso porque a vitamina E é uma vitamina lipossolúvel. Então, quando nós incluímos na dieta, na ração das tilápias, a hipótese era que tivesse um aumento no teor de lipídios, e isso refletiu na composição do filé das tilápias. Era o esperado já. Em relação, que para simplificar, né, a atividade antioxidante, ou seja, se de fato a vitamina E tem um papel antioxidante na preservação dos filés, nós apresentamos resultados aqui em que só foi significativo, ou seja, apresentou teores de mais preservação do filé na forma, né, do tratamento em que as tilápias consumiram vitamina E na forma de acetato de alfa-tocoferil. Não houve diferença entre o tratamento em que não receberam vitamina E em relação ao alfa-tocoferol, tá bem? Então, o que esse trabalho aqui sinalizou? Que um monte de informação, né? Que a dieta, ela influencia sim na composição, no caso aqui do pescado, né? Que eu trabalhei com tilápias. E mais ainda, além de influenciar na composição desse filé, no caso aqui modificando o teor de lipídios, também influenciou na preservação desse filé, preservando ele das reações químicas de oxirredução, tá bem? Então, na verdade, a gente pode fazer o uso de antioxidantes na ração dos animais
esperando que esses resultados reflitam em produtos com maior preservação. Isso é muito importante para a indústria, para que com isso, fazendo uso, né, na dieta, a gente consiga alimentos de origem animal com vida de prateleira maior. Dito isso, eu volto para aquela frase que destaquei inicialmente. Você é aquilo que você come, né? Voltando aqui na foto da minha sobrinha comendo a carne suína. Por que eu falei tudo isso, né? Apresentei um monte de resultado e falei um monte de coisa, falei bastante, né? Para apresentar para vocês um pouco da nossa atuação na produção animal. O que nós fazemos até que para vocês, quando vocês vão estudar na parte pós-colheita, esses alimentos de origem animal cheguem até vocês, para vocês entenderem mais ainda o nosso trabalho antes da carne virar carne, enquanto ela ainda é músculo, antes do ovo chegar até a nossa mesa, antes do leite ser ordenhado. Então, foi para sinalizar essas informações para vocês. Mas, para ressaltar mais ainda, o quanto a nutrição e alimentação vai influenciar no perfil nutricional desses alimentos de origem animal. E aí, eu chamo a atenção e volto para a gente falar e fechar um pouco o nosso bate-papo em relação da nutrição humana com a nutrição animal. É fato que muitos de vocês até podem atuar nesses outros elos da cadeia produtiva, como eu apresentei aqui do nosso trabalho. Não há nenhum problema, inclusive na nossa equipe, tanto desse trabalho que eu fiz da dissertação de mestrado e durante todo o tempo que nós trabalhamos, sempre tivemos nutricionistas em nosso grupo de pesquisa. Mas o papel que eu acho fundamental destacar dos profissionais da nutrição, e chamo a atenção aqui, já que o grupo, né, boa parte de vocês são estudantes de nutrição e nutricionistas, é o canal em que vocês têm para nós de conexão entre o que eu apresentei aqui para vocês, dos nossos trabalhos do setor produtivo animal, até que o produto chegue na mesa do consumidor. O que eu quero chamar a atenção aqui? Vocês são essenciais para que a gente defenda a importância nutricional dos alimentos de origem animal. Sem vocês, a gente não consegue trabalhar. Por mais excelentes que nós sejamos, sem o papel dos profissionais da saúde humana, nós não vamos conseguir efetivamente proporcionar essas informações para os humanos, para os consumidores. Esse é o grande papel de importância da cadeia produtiva de alimentos de origem animal dos nutricionistas. Passar a informação ao consumidor. Eu até coloquei aqui a fotinho, né, de dois meninos, um se ajudando, que é dessa forma mesmo que nós encaramos. Nós fazemos um trabalho bastante complexo na produção animal para que proporcione alimentos de alto valor biológico, que representaria esse menininho aqui, ó, que está subindo aqui ainda a montanha, mas sem o papel dos profissionais da saúde humana, destacando o papel dos nutricionistas, nós não vamos conseguir chegar no topo da montanha. Quem é o topo da montanha? O consumidor. Isso porque nós precisamos desse canal de comunicação. Precisamos que os profissionais que atuam com nutrição humana destaquem a importância do valor biológico dos alimentos de origem animal, que com isso divulguem os nossos produtos. Precisamos de vocês. Vou dar um exemplo aqui, ó, para falar aqui um pouco mais. Um dos exemplos é o ovo. Aí, essa aqui é uma propaganda, né, em relação ao ovo aqui do Instituto Ovo Brasil. E aí, essa é uma reportagem e quem, inclusive, fala nessa reportagem é uma nutricionista, destacando que o ovo é uma escolha nutritiva, é um dos alimentos mais completos, por ser rico em vários nutrientes essenciais, como todos os aminoácidos essenciais
e que contém também vitaminas e minerais. E aí, essa reportagem aqui é uma forma, é um canal de divulgação do nosso trabalho na produção animal com os profissionais da saúde humana. Aí eu até abro um parênteses para ressaltar para vocês, o ovo, gente, coitado, o ovo já sofreu, né? Porque o ovo, ele já foi o vilão, ele já foi o vilão dizendo que ele é que causava o colesterol alto, e aí depois tem hora que a gente fala que o ovo faz mal, tem hora que a gente fala que o ovo faz bem, não foi isso que foi acontecendo? E hoje o ovo está considerado agora uma celebridade, ele é considerado um alimento de alto valor biológico, nutritivo, saudável. E qual é o papel fundamental? Quem foi um dos protagonistas que contribuiu para que a gente mudasse essa imagem do ovo? Os nutricionistas. A partir do momento que os nutricionistas colaboram com as pesquisas, indicando que o ovo ele é fonte de nutrientes e que ele é saudável, que ele não é o vilão, isso contribui com todo o setor produtivo animal. Então, precisamos de vocês. Precisamos dos profissionais da nutrição humana sinalizando a importância e os benefícios reais dos alimentos de origem animal. Por isso que eu coloquei a fotinha aqui do ovo, para exemplificar. Coitado. Gente, o ovo faz bem, é uma delícia, hein? E aí agora eu vou dar um outro exemplo um pouco mais complexo. E aqui ressaltando o papel da importância dos profissionais da nutrição humana para contribuir com os outros profissionais da cadeia produtiva animal. Esse trabalho aqui, os autores, né, eles fazem um trabalho de revisão sobre o balanço entre os ácidos graxos, ômega 3 e ômega 6, como resposta inflamatória em pacientes com câncer e caquexia. Aí, nesse trabalho aqui, né, eu estou utilizando para exemplificar a importância do papel da nutrição humana para contribuir com a produção animal, porque eu falei muito sobre lipídios. Então, por isso que eu busquei um trabalho que falasse sobre ácidos graxos, ômega 3 e ômega 6, tá bem? Então, nesse trabalho, nessa revisão aqui, né, os autores, eles estudaram a associação da perda de massa magra nos pacientes com câncer. E aí, com isso, eles classificam como um quadro de desnutrição, piorando a qualidade de vida desses pacientes. E nesse trabalho, eles falam que a suplementação de ácidos graxos, a exemplo dos ácidos graxos ômega 3, eles podem ser utilizados como uma estratégia de redução dos processos inflamatórios. Mas eles são bastante realistas e apresentam também que, ao mesmo tempo em que existem estudos afirmando o benefício da suplementação dos ácidos graxos, ômega 3 e ômega 6, eles também citam trabalhos que, entretanto, mostram resultados conflitantes com essa suplementação na resposta imunológica. Isso que é importante. Quando a gente for falar se um alimento faz bem ou mal em relação a determinado nutriente, que a gente seja claro, para não classificar como um vilão como o ovo foi feito, porque ele foi utilizado como vilão, dizendo que ele que era o grande responsável pelo aumento do colesterol, depois foi desmentido essa afirmação. E é importante que quando a gente for apresentar os trabalhos, nós ressaltamos que existem estudos dizendo do benefício da suplementação de uma dieta contendo ácidos graxos ômega 3, por exemplo, desse trabalho, mas também alertando que ainda existem estudos com resultados conflitantes. E com isso, a partir do momento em que nós, profissionais da produção animal, lemos um trabalho como esse, a gente fica em alerta, sinalizando que, já que pode apresentar benefícios para determinados pacientes, que a gente precisa tomar como atenção a dieta dos nossos animais, porque isso vai refletir no perfil de ácidos graxos daquele produto e que aquele produto vai poder ser fonte para aquele grupo de pacientes. Esse é o nosso papel, da gente interpretar os resultados que vão ser apresentados pelos
profissionais da nutrição humana e, com isso, podermos proporcionar alimentos de origem animal mais adequados. Mas nós precisamos que vocês trabalhem em conjunto conosco. Então, a grande importância da atuação dos profissionais da nutrição que atuam tanto com os humanos quanto para os animais de produção é a possibilidade de desenvolvermos em conjunto produtos mais desejáveis nutricionalmente. E só vamos conseguir que sejam produzidos alimentos mais desejáveis nutricionalmente. Eu nem coloquei aqui o termo saudável, porque pode ter várias interpretações, né, o que é ser saudável, mas que seja desejável nutricionalmente para aquele grupo de consumidores, só vamos conseguir fazer isso com o apoio dos profissionais da nutrição humana, nos sinalizando quais são os nutrientes que são importantes e que podem ser modificados quando a gente tem todo o cuidado com a nutrição animal. Essa é a grande relação entre a nutrição humana e a nutrição da produção animal. Para dar um exemplo, para a gente finalizar essa importância e já destacar aqui, existem alimentos de origem animal que são processados, né? E a respeito, por exemplo, dos embutidos e outros produtos lácteos mais processados. Mas muitos dos alimentos de origem animal são minimamente processados. E nós precisamos que os profissionais da nutrição humana não utilizem de má fé, né? E também nem por ideologias, comecem a fazer falas apenas simbolizando a parte pejorativa dos alimentos de origem animal, que hoje em dia tem muitos estudos e muitas críticas, porque nós temos muitos benefícios. Os alimentos de origem animal minimamente processados, eles remetem muito à dieta que a gente pode dizer que a gente está pensando no futuro, mas a gente tem que pensar também, ao mesmo tempo, que o alimento do futuro é o alimento do passado. Quem fala isso até é a Paola, sabe a Paola do MasterChef? Ela é muito favorável que a nossa dieta, a nossa alimentação seja baseada muito no que era consumido antigamente, quando não tinham os alimentos processados. E um exemplo disso é o consumo de alimentos de origem animal minimamente processados. A carne é um alimento minimamente processado. E um outro exemplo aqui que eu coloco é o leite. O leite é um alimento minimamente processado. E temos que desmistificar vários mitos, várias fake news em volta do leite. Por exemplo, dizendo que tem conservantes, quais são aqueles aditivos que vêm na caixa do UHT. Temos que explicar o que são aqueles aditivos que são utilizados, que não são conservantes, né? Eles, na verdade, e aí eu até coloco aqui a foto do leite e a foto aqui dessas cápsulas de suplementos vitamínicos. Aqui está falando aqui de vitamina A. E aí, qual é o papel dos profissionais da nutrição humana? Nos sinalizarmos, né? O que é melhor? Eu consumir um leite, como por exemplo, leite de búfala, em que contém a vitamina A mesmo, ou um suplemento vitamínico aqui de forma sintética. E aí o papel do profissional da nutrição humana é sinalizar que os alimentos de origem animal minimamente processados vão apresentar nutrientes em quantidades necessárias para a nossa saúde, além de estarem altamente biodisponíveis. Esse vai ser o papel. Vocês serão os grandes protagonistas, né, na propaganda dos alimentos de origem animal. Serão não, já são. Para concluir, ressaltar uma fala que eu já até tinha dito na outra apresentação, quando eu participei aqui em outro momento, é que a gente tem que tomar muita atenção que o mercado consumidor está cada vez mais exigente para nós da ciência e tecnologia de alimentos. Cada vez mais nós temos que estar atentos às exigências desse consumidor que quer a praticidade, como os produtos processados, aqui é exemplo do que está na gôndola, mas muitos deles estão muito atentos também
a se preocupar o quanto de fato aquele alimento está nutrindo ele. Então, tomando atenção com base nesse mercado consumidor cada vez mais exigente, é papel fundamental dos profissionais da nutrição humana se aliarem, trabalharem em conjunto conosco nesse grande papel. Vamos evitar fake news. A gente precisa que vocês ajudem, que vocês chamem a atenção dos consumidores, porque vocês estão muito mais perto. Poucos, a profissão, por exemplo, eu sou zootecnista, né? Nossa profissão não é muito difundida, não é todo mundo que sabe qual é o papel de um zootecnista. E quando nós vamos falar, é fake news, gente, que por exemplo, que o ovo é a menstruação da galinha, é fake news a gente falar isso. Nós estamos ali no setor produtivo, muitas vezes distante do consumidor. E vocês, profissionais da saúde humana, vocês são o nosso canal, vocês são a ponte que nós temos diretamente com os consumidores e podem se aliar a nós para que a gente possa proporcionar alimentos com alto valor nutricional e que assim a gente evite a difusão de fake news e contribua para que de fato a gente consiga atender o mercado consumidor cada vez mais exigente. Então, fica aqui meu agradecimento por essa participação. Foi mais uma provocação. Na verdade, todos esses assuntos abordados aqui são muito mais complexos, com muito mais detalhes, mas foi mais um convite para que a gente tenha uma aproximação maior, cada vez maior, dos profissionais que atuam na nutrição humana, na saúde humana, com nós que atuamos na produção animal. Deixa aqui meu contato pessoal, né, meu e-mail pessoal, e também o convite para que vocês façam, entrem na rede social, no nosso Instagram, lab.tpoa, e conheçam o nosso trabalho e, com isso, contribuam para a difusão do conhecimento da produção animal. Muito obrigada a todos.